Flash Profético, por Sérgio Tavares. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Cristã em Detalhes. Meu nome é Sérgio Tavares e gostaria, nesse flash profético, trazer uma notícia para nós analisarmos aqui, à luz das Escrituras. E a notícia ela viralizou agora no mês de março desse ano e diz o seguinte: antropólogo britânico Paul Warner diz que o túmulo de Jesus está localizado sob a pirâmide de Gizé, a grande pirâmide de Gizé. A pirâmide de Gizé, ela contém o túmulo de três grandes faraós, Kelpis, Khafre e Miquerinos. Eu visitei, tem mais de 30 anos, as pirâmides, e esses túmulos, então, eles ficam ali no Egito. Ele diz nessa notícia que essa teoria levantada por esse arqueólogo, que o túmulo de Jesus estaria numa passagem sul, uma passagem mais profunda, que ele localizou em um túnel, onde teria ali uma pedra que estaria tampando essa passagem. Ali seria o túmulo de Jesus. Ali estaria também a Arca da Aliança e ele diz que os montes citados na Bíblia, nas Escrituras, o Monte Sinai, o Monte das Oliveiras, o Monte do Templo, né? o Monte Moriá, seriam símbolos das pirâmides de Gizé. Mas vamos analisar isso à luz das Escrituras e ver o que tem de verdade nisso, verdade bíblica. Bom, primeiramente, todos os montes citados nas Escrituras e citados por essa notícia, como o Monte Sinai, o Monte Sinai se localiza no Egito, mas é 500 quilômetros das pirâmides de Gizé, foi onde Moisés recebeu as tábuas. Ele diz que esse monte seria também uma simbologia das pirâmides de Gizé, o Monte das Oliveiras, o Monte Sião. Então, tudo isso seriam símbolos das pirâmides de Gizé. Bem, todos esses montes, segundo as Escrituras, eles estão devidamente localizados, né, dentro do território de Israel ou da Jordânia. Por exemplo, o monte Nebo, onde teria Jeremias, segundo Macabeus, teria escondido a Arca da Aliança. Então, ele também é um monte localizado na Jordânia. Então, todos esses montes, na verdade, são bem localizados. O Monte das Oliveiras a leste, ali de Israel, do Monte Sião, o Monte Moriá, onde fica o Domo da Rocha, onde fica a pedra fundamental ali, onde ficava a Arca da Aliança, onde havia a presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus ali dentro do templo, no Santo dos Santos. Bem, então todos esses montes não são simbologias das pirâmides de Gizé. Pelo contrário, o Egito sempre foi uma simbologia dentro das Escrituras, uma simbologia do mundo de pecados, uma simbologia da escravidão do povo. E, por sinal, foi de onde o povo saiu do cativeiro e, quando foi liberto por Deus e por Moisés, e atravessou o Mar Vermelho em direção ao deserto do Egito, da península do Sinai, onde o Moisés recebeu as tábuas ali no Monte Sinai, mas depois também no deserto da Jordânia e no deserto do Negueb, até chegar na Terra Prometida. Bem, a Arca da Aliança, ela sumiu nas Escrituras quando Nabucodonosor invadiu o templo. Segundo as Escrituras, um livro apócrifo, segundo Macabeus, Jeremias teria escondido no Monte Nebo a Arca da Aliança. É a última informação que temos bíblica, vamos dizer assim, apesar de estar em 2 Macabeus, mas é uma informação que temos que ele sumiu nesse período quando Nabucodonosor levou o povo para o cativeiro e levou destruiu o templo que havia ali no Monte Moriá, no Monte Sião, e levou o povo para o cativeiro e todos os utensílios do templo para a Babilônia. É o que nós temos. No entanto, a Arca da Aliança, ela certamente está em Israel. Ela está escondida em algum lugar. Ela aparece depois disso em Apocalipse. Mas nós sabemos que a arca que foi feita por Moisés, de madeira e ouro, ela, na verdade, ela era uma figura da que há no céu, conforme dizem as Escrituras. E ela certamente, se o terceiro templo,
conforme as Escrituras dizem, for construído no final dos tempos, ela provavelmente aparecerá. E já existem notícias de que a Arca da Aliança foi encontrada e está em segredo de Estado ali em Israel. Bom, com relação ao túmulo de Jesus, nem se fala. O túmulo de Jesus, ele, segundo as escrituras, ele está localizado em Jerusalém, ali próximo ao templo. Existe, inclusive, uma igreja que foi feita no período de Constantino, a igreja do Santo Sepulcro, onde ali teria sido o túmulo de Jesus. Existem outras teorias de que o túmulo estaria nas proximidades ali, mas, no entanto, as Escrituras dizem que José de Arimateia, junto com Nicodemos, retiraram o corpo de Jesus da cruz e levaram para o túmulo, um túmulo novo, que não havia sido usado, onde dali Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Esse túmulo estava fechado com uma pedra, com uma rocha, que foi aberta posteriormente por anjos, mas Jesus ressuscitou com ele fechado. Aquele túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Bom, então todas essas teorias trazidas por esse arqueólogo, Paul Warner, na verdade, eles querem trazer uma interpretação mística, uma interpretação esotérica, uma interpretação simbólica para as Escrituras, tentando, na verdade, desacreditar as Escrituras, tentando lançar mentiras. E isso nós sabemos que não é obra de Deus, é obra do pai da mentira. Mais uma vez, lançando mentiras para tentar desviar a atenção dos cristãos das Escrituras. Mas a verdade sempre prevalece e prevalecerá. As Escrituras desmentem essa teoria, por isso nós estamos aqui trazendo essa interpretação de acordo com as Escrituras nesse flash profético. Bem, se você gostou, comente, ative as notificações, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema e dê um like. E até o próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes. Flash Profético, por Sérgio Tavares. Inscreva-se no canal.